Oi, gente! Mais uma semana começando e é um prazer enorme estar juntinho de vocês mais um dia. Fique ligadinho aqui comigo porque hoje o programa tá cheio de informação, prestação de serviço e, claro, aquela ajudinha com as dúvidas sobre o direito do consumidor. A gente faz questão de te ajudar com as dúvidas que surgem aí no dia a dia, principalmente em relação a direito. Pode rodar a vinheta que o Dr. Samuel já está chegando. Doutor Samuel, mais uma vez seja bem-vindo, viu, ao nosso programa. Muito boa tarde, boa tarde, pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui. Tá certo, o prazer é todo nosso de te receber mais uma vez, viu? E a gente tá cheio de perguntinhas aqui, viu? Pode começar já com a primeira? Sim, Marcela, pode. Então, bora lá. Olha só, o Vanderlei de Sertãozinho diz o seguinte, olha, eu pago meu condomínio em dia, mas a administração do condomínio não está cumprindo com as obrigações de quando foram contratados. O que eu posso fazer? Marcela, inicialmente, cabe ressaltar que essa relação aí entre o condômino e a administradora do condomínio em que ele reside, ele tem sim o direito de cobrar a contraprestação, Quando você paga um serviço, você tem que ser recompensado com aquilo que foi proposto. Se eventualmente essa administradora não cumpre com suas obrigações, ele tem o dever de comunicar ao síndico, que é o responsável legal sobre o edifício e assinou aquele contrato com aquela administradora de condomínio. Se eventualmente há o descumprimento por parte daquela administradora, o prédio tem o direito de rescindir aquele contrato sem pagamento de qualquer multa, em razão da inadimplência por parte da administradora. Agora sim, vamos supor que até o síndico está envolvido nessa falta de prestação de serviço. O que esse morador pode fazer? Pode procurar meios legais, talvez a justiça, para fazer valer o direito dele? Pode. Vamos supor uma hipótese em que o síndico esteja em conluio com essa empresa que administra o condomínio. Então, ele pode se valer de medidas jurídicas para poder destituir aquele síndico que, eventualmente, pratique algum ato irregular em conjunto com aquela administradora do condomínio. Então, ele tem meios, de convocar uma nova assembleia para destituir aquele síndico que eventualmente não cumpre com o seu dever legal e contratou uma empresa que não está prestando serviço adequadamente. Olha só, gente, essas histórias de condomínio sempre geram muita discussão, muita gente que não concorda com tal coisa que foi votado, por isso é sempre muito importante os moradores estarem ali conectados em conjunto com os outros moradores, para que façam sim valer o direito, não só diante de um síndico do condomínio, mas também da administração, porque como eu disse agora, perguntei aqui para o Dr. Samuel, muitas vezes eles estão ali no mesmo bolo, Por isso que a gente precisa sim tomar muito cuidado e observar de perto o que está acontecendo, doutor? E, Marcela, uma observação importante é que o pessoal não costuma participar das reuniões. E depois que as decisões são tomadas em assembleia, querem reclamar, Então, muitas pessoas têm esse problema de não participar ativamente das reuniões, daquilo que é decidido no condomínio, e depois que é feita, aquela deliberação em que ele não participou, ele se insurge contra aquela deliberação. Só que aí já é tarde demais. Então, por isso é importante que as pessoas participem ativamente do seu condomínio. Saber o que está acontecendo, para onde são levados o recurso que você paga como taxa condominial, justamente para que você possa fazer uma cobrança. Porque se você participar, você sabe para onde o seu dinheiro está sendo revertido. Exatamente. É burocrático, muitas vezes é chato, mas é necessário. Gente, só assim, como o doutor falou, eu assino embaixo, só assim é que você vai conseguir ali requerer alguma coisa. Fora isso, não tem jeito, aí tem que aceitar o que foi votado mesmo. Olha só, vamos para a próxima pergunta. O Rafael de Teófilo Otoni, que fica em Minas Gerais, gente, mandou essa dúvida. E comecei a fazer um curso técnico em informática numa escola estadual da minha cidade, mas parei no segundo período, faltou o terceiro. Depois de 2 anos, eu voltei lá para buscar o meu histórico, para terminar em outro lugar. Mas disseram que só entregam curso completo, que não vão entregar o meu histórico sem que eu termine o curso lá mesmo. O que eu faço?
Marcela, essa situação que aconteceu com o nosso telespectador é totalmente irregular. O que acontece? Quando você ingressa numa instituição de ensino e, eventualmente, não conclui o curso naquela instituição de ensino e deseja transferir a sua matrícula para outra instituição, aquela instituição não tem o direito de reter o seu documento, de reter o seu histórico escolar, justamente para que você possa transferir a sua matrícula para outra instituição de ensino. Se eventualmente ele não conseguiu resolver essa situação de forma amigável, né, ele vai ter que mover uma ação contra essa escola, infelizmente. Ele vai ter que contratar um advogado e requerer ao juiz que aquela escola entregue o histórico dele sob pena de aplicação de uma multa diária a ser fixada pelo magistrado, para que a escola cumpra com a entrega daquele documento, porque essa retenção é indevida, inclusive pode gerar dano moral. É um documento dele, né? Não importa se ele terminou ou não o curso, é um documento dele. E digo mais, ainda que se ele tivesse em débito com aquela escola, ela não poderia usar deste artifício. Era isso que eu ia te perguntar, doutor. Até você já entrou nesse assunto. Vamos supor que fosse ele falou um curso, né, técnico, mas que fosse uma faculdade. Se a pessoa está em débito, mas concluiu o curso, que seja essa faculdade, a universidade ela pode reter o diploma ou não? Não, não pode, Marcela. Essa medida é uma medida ilegal. Inclusive, já foi pacificado pelos tribunais, né, diversas decisões que chegaram ao Poder Judiciário em que essa retenção do diploma em caso de aluno inadimplente é indevida e gera dano moral. Por quê? A escola, a instituição de ensino, ela tem meios jurídicos e legais para fazer a cobrança daquela dívida. Então, não é retendo o diploma do aluno que ela vai obter a satisfação daquele débito. Então, ela tem que entregar o diploma para o aluno, ainda que ele esteja inadimplente, e promover uma ação de cobrança contra aquele aluno devedor. Até porque é algo lógico, né, gente? Acaba formando ali uma bola de neve, porque se o aluno conseguiu concluir aquele curso, tendo diploma, ele talvez consiga um emprego melhor para conseguir dinheiro também, para conseguir pagar para quitar aquela dívida, a universidade, né? Com certeza, Marcela. Então, essa retenção é indevida. Então, o nosso telespectador tem que promover uma ação judicial contra essa escola. Tá certo. Vamos lá, porque agora tem a dúvida do Júnior Lopes de Indaiatuba. Ele diz o seguinte: eu estava trabalhando em uma empresa no Paraná e eu tinha direito a plano de saúde para minha filha. Eu saí desta empresa dia 30/6. A minha filha acordou chorando semana passada e fui pedir para minha mulher ir com ela para verificar se o plano ainda estava ativo. Chegando lá, eles falaram que tinha 1 mês de carência e atenderam minha filha normalmente. Depois disso, ligaram mais tarde informando que o plano não estava válido. Ela passou pelo médico, eles consultaram ela e passaram por uma receita para comprar 3 remédios. E agora eles querem que eu pague R$400 da consulta dela, sendo que foram eles que erraram. E eu queria saber se sou obrigado a pagar mesmo, sendo que foi erro deles. Marcela, é uma excelente pergunta do nosso telespectador. Por quê? Muitas pessoas trabalham em determinadas empresas em que há o pagamento do plano empresarial, né? O plano de saúde empresarial daquela empresa. E, eventualmente, havendo uma demissão de algum empregado, esse empregado ele possui o direito de opção de continuar naquele plano de saúde ou não. O que acontece? Se ele trabalhou pelo menos 1 mês na empresa, ele tem direito de ficar 6 meses usufruindo daquele plano de saúde após a sua demissão sem justa causa. Porém, o pagamento dessas mensalidades deve ser efetuado pelo próprio trabalhador e não mais pela empresa. Determinado período também, ele pode ficar no prazo mínimo de 6 meses, né, que foi o exemplo que eu dei, no caso dele ter trabalhado pelo menos 1 mês, a no máximo 3 anos, né, podendo usufruir daquele plano de saúde, desde que ele opte por isso e desde que ele efetue o pagamento. Me parece que houve um mal-entendido no caso do nosso telespectador, né, em que ele provavelmente não foi informado disso por sua empresa, e quando ele foi precisar de uma emergência, né, para a filha dele, ele foi surpreendido com essa cobrança, né? Então, no caso, precisa se verificar se ele assinou algum documento
em que ele se comprometia a pagar eventual consulta. Se ele assinou algum documento neste sentido, a cobrança é perfeitamente válida. Agora, se ele não assinou nenhum recibo, nenhum documento, nenhuma contratação, e ainda assim, por um erro exclusivo da prestadora de saúde, ele recebeu atendimento, a filha dele foi atendida, ele não é responsável, né, pelo pagamento dessa dívida. Então, precisa se verificar essas peculiaridades do caso concreto para que ele venha tomar a medida que lhe caiba. Agora sim, doutor, existem muitas empresas também que pagam um plano de saúde, né? Seja para a família toda ou só para o trabalhador, mas quando ele é demitido, vamos supor que ele teve aí 3 anos de empresa. Ele foi demitido, então eles falam, né, muitas vezes, olha, você ainda tem direito de usar o plano de saúde por 6 meses. Ou então por mais um mês, só durante esse mês. E nesse caso, pelo que ele explicou pra gente, ele ainda perguntou antes de ser atendido, olha, o plano está válido? E disseram que sim. Exatamente. Aí você vê que houve um erro exclusivo da empresa, né, da operadora de saúde. Então, por esse erro, ele não pode ser responsabilizado. Tá certo. É a culpa exclusiva do fornecedor nesse caso. Então, o consumidor não pode ser responsabilizado pelo pagamento desse débito. Independentemente se ele é a pessoa quem deve pagar por esse plano ou a empresa ainda. Exatamente, Marcela. Tá certo. Então, notou aí, né? Não é culpa sua e vai requerer seu direito. E olha só, essa pergunta veio da Maria, da cidade de Campinas. Eu fiz uma compra pela plataforma da internet, fiz o pagamento via Pix, a plataforma retornou o valor na minha conta e pediu para eu pagar com uma outra chave. Fiz o pagamento, mas até hoje não recebi o produto. O que fazer? Será que ela caiu num golpe ou não? A gente precisa saber que plataforma que ela utilizou, né? Se foi um site que comercializa produtos, né, da internet, se foi apenas um anúncio, né, de determinados vendedores que são pessoas físicas, para verificar o que aconteceu. Mas, pelo relato dela, né, me parece que é uma empresa idônea, né, porque ela fez um primeiro pagamento, estornaram esse valor e na segunda compra que ela fez, ela não recebeu o produto. O que ela pode fazer? Administrativamente, antes de ingressar na justiça, ela pode acionar o PROCON. Aciona o PROCON, faz uma reclamação por escrito no próprio site dessa entidade de defesa do consumidor, né? Junta as provas que ela tem, os prints, né, dessa compra e venda, fatura de cartão, o extrato bancário lá que consta o Pix e solicita o seu ressarcimento. Em não havendo êxito nesta conduta, ela pode se valer do judiciário. Através do Juizado Especial de Pequenas Causas, ela pode ingressar com uma ação e solicitar à Justiça o ressarcimento do valor que ela pagou ou a obrigação da entrega daquele bem que ela comprou e não recebeu. Mas nesse caso, como eles foram bastante assim, honestos num primeiro momento, é sempre válido ela tentar esse contato com a empresa, né, doutor, antes de já ir para a Justiça. Com certeza, Marcela. O diálogo, né, a conversa é sempre o melhor caminho para resolver esses conflitos, né? Justamente porque a gente sabe que o judiciário anda abarrotado de processos. Sim. Justamente porque as pessoas não conseguem resolver seus problemas de forma administrativa, de forma consensual. E o que a justiça quer evitar é justamente que conflitos que podem ser resolvidos extrajudicialmente cheguem no judiciário, porque já há muitos processos. E um processo, você sabe que ele só tem data para começar, ninguém sabe quando termina. Pode levar meses, pode levar anos, e a gente sabe que o que a gente quer evitar mais é esse litígio, esse conflito de interesses que há entre as partes. Mas me parece que o caso dela é perfeitamente possível resolver isso de forma consensual, de forma administrativa. Tá legal, até porque, gente, mesmo quando vai para a justiça, o juiz sempre pede antes uma audiência de conciliação, justamente para que haja menos dor de cabeça, para que tudo se resolva antes de precisar o juiz ali interferir no assunto. Vamos para o recadinho? Rapidinho, a gente já continua. Você sabia que hoje as empresas empregam muito mais pessoas que têm um nível técnico? Pois é, gente, o Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Oferece mais de 30 cursos como radiologia, enfermagem, administração eletrotécnica e muito mais. Para você conseguir um emprego rápido ou se já trabalha, melhorar ainda mais o seu salário.
Quem tem um diploma técnico tem muitas oportunidades de emprego. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos com a qualidade da maior rede de ensino técnico do Brasil. O aluno estuda numa estrutura equipada com laboratórios, instrutores experientes e material didático gratuito. E ainda conta com o apoio da agência de emprego exclusiva do Grau. Seja o profissional que o mercado procura. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Viu só que maravilha? Faz o seguinte, salva esse número, 0800 000 4321. É o WhatsApp que vai mudar a sua vida. Ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou então acesse o site, porque tem promoção especial para os 50 primeiros. Atenção, 50% de desconto na matrícula, material e uniforme grátis. Gostou, né? Perde tempo não, é o seu futuro, só depende de você. Grau Técnico tem certificado reconhecido em todo o Brasil, com uma escola com mais de 10 anos no mercado. Pense no futuro, faça Grau Técnico. E olha só, a Valdineuza, da região de Ribeirão Preto, fez a seguinte pergunta. Eu paguei minha dívida, mas meu nome continua com restrição. O que eu posso fazer nesse caso, doutor? Ótima pergunta, Marcela. O que acontece? A lei estabelece que quando o consumidor ele quita o débito que ele tem, a empresa que negativou ele tem o prazo de 5 dias para limpar o nome dele, para retirar o nome dele do cadastro de inadimplentes. Se esse prazo não for observado pelaquela empresa, a nossa consumidora ela tem direito de processar aquela empresa em razão da manutenção indevida do nome dela no cadastro de inadimplentes. Então, se ela quitou aquela dívida, tem o comprovante de pagamento, ela pode ingressar no judiciário e pedir uma indenização por dano moral em razão da manutenção indevida do nome dela no rol de mal pagador. Tá aí, tá vendo? Nem sempre as empresas têm razão, viu, gente? Por isso que é preciso ficar muito atento. E vou um pouquinho mais além, doutor. Existem casos também, por exemplo, que a pessoa é vítima de um roubo, até desses roubos novos, sabe? Que as pessoas roubam, na verdade, os dados, CPF, né? E acabam fazendo compras no seu nome. Se essa pessoa fez compra no seu nome, você já fez um boletim de ocorrência, sabendo que esses seus dados foram roubados e alguma empresa negativou o seu nome, também pode ser processado, né, doutor? Sim, Marcela. Nesse caso, né, constatado que terceiros utilizaram seus dados para efetuar compras e você, de forma ágil, comunicou a sua operadora do cartão, comunicou às entidades de proteção ao crédito, se você receber cobranças indevidas, você tem o direito, sim, tão somente de declarar inexigível aquela dívida e se aquela conduta persistir por parte das instituições financeiras, você pode pedir uma indenização também em razão daquele dano que você sofreu, né? Tá certo. Por isso, gente, é preciso ficar sempre em alerta, tá bom? E olha só, o José Heraldo de Mojimirim diz o seguinte: eu tenho uma chácara em Ouro Fino, lá em Minas Gerais. E quando fui pedir ligação de energia elétrica, a CEMIG alegou que não podia porque o poste mais próximo ultrapassava 30 metros e era preciso colocar um poste. Fiz isso e paguei R$ 6.180. Agora, outras chácaras estão instalando energia usando o poste que eu coloquei e algumas chácaras com mais de 80 metros distante do poste. O que eu devo fazer? Olha, Marcela, a situação do nosso telespectador é meio inusitada, né? Complicado. Provavelmente ele mora numa zona rural em que ainda não há instalação completa, né, da energia elétrica e ele teve que pagar um valor considerável para a instalação da rede elétrica na propriedade dele. E agora outros usuários dessa rede, vizinhos, né, provavelmente, da propriedade dele, aproveitaram o poste dele para fazer as suas ligações. Nesse caso, ele pode pedir, sim, um abatimento proporcional da operadora de companhia da energia elétrica, porque os outros moradores que estão utilizando aquele poste que ele instalou, né, se beneficiaram do poste que ele pagou muito caro por isso. Então, ele tem o direito, sim, de cobrar da operadora de energia elétrica, né, um abatimento, tendo em vista que aquela área foi se desenvolvendo e o poste que ele pagou de forma individual foi utilizado
para a expansão da rede elétrica daquela região. Então, ele tem direito, sim, a obter um abatimento, né, das suas faturas de energia elétrica, né, ou até ser ressarcido também em razão disso. Um compromisso comercial rapidinho. Só quem vive com problemas nos dentes sabe como é ruim ter que fazer um tratamento de implante odontológico e não ter essa possibilidade, não é mesmo? Ou seja, por falta de tempo, por condições financeiras ou qualquer outro problema. Mas por isso existe a Vamos Sorrir, para acabar com esses problemas e te dar a possibilidade de fazer o seu tão aguardado tratamento do implante odontológico e você voltar a ter qualidade de vida. E já é mais do que claro, dentes bonitos e saudáveis deixa a vida muito melhor, abre novas portas, novas possibilidades, novos prazeres. Já imaginou voltar a comer bem? Dar aquele sorrisão com confiança? Pois é, você já perdeu muito tempo sem isso. Não perca ainda mais. Mande uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp da Vamos Sorrir no número 11 975 38 3192 e não adie ainda mais esse tratamento. Eles vão fazer o seu agendamento super rápido e fácil. Ou, se preferir, acesse o site vamossorrir.com.br. Vamos Sorrir é sorriso completo. Doutor, é um prazer toda semana te receber aqui, tirar a dúvida da galera que está em casa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Marcela. É sempre um prazer estar aqui, esclarecendo toda telespectador que manda suas perguntas para cá. É sempre um prazer. Deixa aí também suas redes sociais para que o pessoal possa te seguir. Ah, sim. No Instagram eu estou com o @dr de Dr. Samuel Soares. Podem seguir lá. Tá certo. Muito obrigada, viu? E até semana que vem. Obrigado, Marcela. Até. Eu que agradeço. Diretor, pode rodar a vinheta porque agora chegou a hora do Zap da População. Esse é o nosso Zap da População, espaço para participação do povo aqui no SBT. E, gente, é o seguinte, as férias estão aí, a criançada tá cheia de energia. Você, pai ou mãe, pensa, vou deixar ele jogar bola com os amigos, brincar ali na quadra do bairro, mas quando você vai, encontra o lugar abandonado. Foi isso que aconteceu com os moradores de um conjunto habitacional em Cubatão. Os muros estão completamente destruídos e o alambrado, além de enferrujado, praticamente caiu de um dos lados. Bem ao lado da quadra existe o que deveria ser um parquinho infantil, mas só sobraram as estruturas de madeira, que já estão cheias de cupim. Falta o balanço, o escorregador, só tem as escadas e a nossa produção, é claro, entrou em contato com a prefeitura. Mas até agora, gente, não obteve retorno. Olha só, pelo amor de Deus, estou acompanhando aqui as imagens junto com vocês, gente. Que absurdo, como que pode? Estamos em um mês de férias, julho, e as crianças, é claro, têm o direito ali de acabar brincando, de gastar energia, já que não estão indo para a escola. E olha só, os pais chegam para levar as crianças num lugar desse e é capaz de voltar para casa doentes. Olha, gente, tudo enferrujado. Que dó, meu Deus do céu. A gente vê até que o lugar está bastante abandonado, né? Sem movimento nenhum, até porque se tiver movimento, como eu disse, é capaz de voltar para casa doente, né? E o mais impressionante é saber que a gente cobra, nossa produção entrou em contato, mas até agora a gente não teve resposta. Ai, vamos lá, e nós recebemos a reclamação de moradores do Jardim Campos Verdes, em Nova Odessa. Eles querem que haja manutenção na estrada de terra que liga a cidade até Sumaré. Por causa da falta de asfalto, eles sofrem com a poeira, que além de sujeira, traz problemas de saúde. Uma situação que, segundo eles, acontece há anos. Nós procuramos a Prefeitura de Nova Odessa. Espera aí que eu já vou falar o que a Prefeitura informou, tá bom? Antes, vamos dar uma olhadinha nessas imagens, gente. Olha só, como passam muitos caminhões, também esses veículos de grande porte, a poeira acaba sendo levantada de forma mais intensa. E quem passa por ali, quem vive ali, quem mora ali, além de ter que lidar com a sujeira, imagina só ser uma pessoa alérgica. Acaba ali desenvolvendo também a rinite, complicações de saúde, precisa procurar o hospital de forma mais frequente. E não tem jeito, né? Voltou para casa e ficou doente de novo. Agora, vocês querem saber o que a Prefeitura disse? Informou que equipes foram até o local e colocaram cascalho, resolvendo o problema, pelo menos de maneira temporária. Gente, olha só,
Vamos dar umas palmas aí também, né? Claro, para essa prefeitura. Muito bem, por favor, porque pelo menos atenderam a reclamação desses moradores e enquanto não conseguem solucionar o problema de forma eficaz, eles pelo menos conseguiram ali solucionar de forma paliativa e vai melhorar a situação, aliás, já melhorou a situação para esses moradores, tá bom? E olha só, gente, além do aumento desenfreado dos combustíveis, quem é caminhoneiro na região ainda precisa lidar com a falta de estrutura das vias e estradas, principalmente aqueles que passam na Marginal, rente a Cônego Domênico Rangoni, no Guarujá. A via está cheia de buracos, causando problemas nos veículos e também aumentando o risco de acidentes. Mas temos boas notícias para os motoristas, viu, gente? Olha só, a partir de hoje, as obras de revitalização da Avenida Marginal vão começar e devem durar 8 meses, com previsão de entrega para fevereiro de 2023. Entre os serviços que iniciam as obras estão a terraplanagem e também a pavimentação. Poxa, agora é saber se realmente essa promessa vai ser cumprida, né? A gente percebe ali pelas imagens que a situação tá bem complicada. Esses buracos, como a gente bem disse aqui, como a gente frisou na voz da população, além de ter o risco ali de acidentes, acaba quebrando muitos carros, gente. E isso gera prejuízo para o motorista, tá bom? Que muitas vezes é dono do próprio veículo e não tem ali condições de ficar fazendo manutenção por conta dessa via que está ruim. Então vamos aguardar aí para saber se esse prazo realmente vai ser cumprido e as melhorias vão vir para os moradores, tá bom? E olha só, o Evaristo de Jaguariúna mandou essas imagens para a gente. Pode soltar, por favor, diretor. Olha só, é água, gente, que sai da torneira da casa dele. Sai assim, dessa cor, completamente marrom, dá para ver que tá suja. Segundo ele, isso acontece há mais de 1 ano, de 2 a 3 vezes por semana no bairro Bom Jardim. E não é só na casa dele não, viu? É em todo o bairro. Inclusive, na semana passada, ele teve que jogar roupas fora porque a água suja manchou as roupas. Gente, que absurdo! E vamos lá, vocês querem saber mais? Vou até pedir para a câmera 3 aqui me acompanhar. A gente entrou em contato com o Departamento de Água e Esgoto da cidade, mas até o momento não responderam aos nossos questionamentos. Gente, que absurdo, né? A pessoa ter que conviver nessa situação, tendo que ter essa água suja vindo da torneira e ainda não ter nenhuma resposta. Melhor que a resposta é resolver o problema da água, óbvio. Isso porque é pago e a conta de água chega, gente. A qualidade tem que vir junto também, tá bom? Só uma informação para vocês. Gente, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. É o tempo de você ir no banheiro, tomar uma aguinha rapidinho e voltar aqui com a gente, tá bom? Já, já! Estamos de volta e é sempre um prazer enorme estar juntinho com vocês aqui na Voz da População. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me adiciona lá. Meu arroba é Marcela Munhoz. Eu mostro os bastidores do programa, sempre com os nossos entrevistados também. Dou alguns spoilers sobre o que vai rolar aqui na Voz da População e também mostro o meu dia a dia em casa, com a minha família. E é sempre um prazer enorme estar juntinho com vocês, não só aqui no programa, mas também por lá, tá bom? Então, é claro, amanhã tem muito mais e eu espero vocês, porque essa semana tá só começando, tá bom? Ó, um beijo enorme no coração de todos vocês e até amanhã aqui, hein, gente, na tela do SBT.